PROC-V entre duas planilhas diferentes aí dentro do seu Excel. Você talvez está passando por esse momento agora, ou você em algum momento vai precisar fazer um PROC-V entre duas planilhas diferentes. Cara, é exatamente isso que a gente vai ver aqui nessa aula, super na prática, aqui numa base de projetos. E agora, bora para a aula poder praticar um pouquinho. Desde já, prazer enorme estar contigo aqui. Eu sou o Caio, professor de Excel da Atuar. E cara, para poder ajudar a gente, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal. É realmente importante para a gente poder ajudar mais e mais pessoas aqui. Então para o vídeo, só deixar o like. Já fez isso? Conto muito contigo aí. E cara, nessa aula a gente vai ver PROC-V entre duas planilhas. O material que eu estou praticando aqui, ele está disponível para download na descrição do vídeo. Então, qualquer coisa, você vê o vídeo até o final comigo, depois baixa o material, vem praticar um pouquinho do PROC-V que a gente vai ver aqui. Aqui a gente tem, nessa primeira planilha, nessa planilha chamada F Projetos, a gente tem uma coluna com área da empresa, outra com orçamento e status desse projeto. Esse projeto já está concluído, aguardando aprovação, está iniciado. E eu tenho a área aqui desse projeto, um projeto da área de contabilidade, da área de projetos, da área de tesouraria, da área de pagamentos. E nessa coluna E aqui, ó, era uma coluna que eu teria que ter o nome dos gerentes aqui. Então, de acordo com cada área, eu tenho um gerente responsável e para poder fechar eu tenho essa coluna aqui de prazos, né, de prazo do respectivo projeto. 80 dias, 30 dias e assim vai. Agora, nessa base aqui ao lado, eu tenho um resuminho com o código de cada área, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai até o 10, o nome de cada área. Então, a área 1 é a contabilidade, a área 2 é a tesouraria, a área 3, pagamentos, 4, compras, 5, logística. E aqui, nessa coluna C, eu tenho ao lado, né, o nome dos gerentes de cada área. Eu tenho contabilidade, é o gerente sempre Pedro Lima. Eu tenho a tesouraria e o gerente é o Gabriel Saravejo. Pagamentos é o Fabrício Luiz. Compras é o Igor Barcelos. Então repara que em cada área eu tenho um gerente específico. E aí, cara, o que eu quero fazer aqui agora? Eu quero, baseado nessa planilha aqui das áreas, levar aqui o nome de cada gerente. Então, se for projetos, o que eu quero que apareça aqui nessa célula E2? Eu quero que apareça aqui, ó, deixa eu ver, cadê o departamento de projetos, a área de projetos? Murilo Ferreira. Então, eu quero que apareça aqui Murilo Ferreira. Contabilidade, quem é de contabilidade? É o Pedro Lima, ó, área contabilidade, depois eu olhei para o lado, Pedro Lima. E aí eu vou colocar aqui Pedro Lima. Mas você deve estar se perguntando, Caio, você vai fazer isso para todas, cadê, 200 linhas mais ou menos que a gente tem aqui? Claro que não. Senão a gente vai demorar muito e, cara, eu não vou acabar isso aqui nunca, né? A gente vai ter que usar o PROC-V para que a gente possa procurar, de acordo com cada área, qual que é o gerente desse projeto. Concorda comigo que, vamos devagarzinho, vamos juntos aqui. Para a área de projetos, ó, eu tenho essa primeira célula aqui, a D2, e eu quero, baseado nessa área, eu quero ver quem é o gerente. Então, para a área de projetos, o que a gente fez aqui? A gente olhou cada área que está aqui, procurando, cadê a área de projetos? Concorda comigo? Então, a gente olhou essa primeira área aqui, viu que era projetos? Não, era contabilidade, então não é essa. Essa daqui também não, essa aqui também não, essa aqui também não, essa aqui também não, também não, também não, também não. Opa, achei a área de projetos. Beleza, depois que eu encontrei a área de projetos, eu vou olhar para o lado, eu vou olhar para a coluna ao lado, e aí eu vou retornar o nome de quem? Murilo Ferreira, nessa célula aqui. Então concorda comigo que a gente fez uma procura na vertical, né, de cima para baixo, e ao encontrar, a gente olhou para a coluna ao lado, que é a coluna aqui do gerente, que nesse caso está nessa célula aqui, C10, que é o Murilo Ferreira. Então, é exatamente o movimento que o PROC-V faz. É tipo o movimento do cavalo no jogo de xadrez, sabe? Que ele faz um movimento de L. Ele faz uma procura aqui na vertical e retorna ao lado. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu vou chegar aqui na célula E2 e vou abrir um igual, PROC-V, e aí vamos passo a passo aqui. Concorda comigo que o valor que eu estou procurando lá na minha base das áreas é a célula D2. E aí depois eu vou arrastar isso aqui para baixo e vou fazer a mesma coisa com a célula D3, D4, D5, D6, isso retornando aqui cada gerente. Tá comigo até aqui? 100%. Se você estiver realmente comigo, deixa o like nesse vídeo, não esquece de se inscrever no canal também. Fechou? Então, concorda comigo que eu vou procurar a célula D2, que está aqui, projetos, depois eu vou dar um ponto e vírgula, e aí eu vou procurar onde? Tá vendo aquele conceito ali de matriz tabela? Então, eu vou clicar aqui na parte de áreas, né, na D áreas, que é a planilha aqui das nossas áreas. E o que é o conceito de matriz tabela? É nada mais nada menos do que o conceito que engloba a coluna onde eu tenho o meu valor procurado até a coluna que eu quero como retorno. Então, concorda comigo que a matriz tabela vai ser de contabilidade até João Ribeiro. Por quê? É nessa coluna aqui que eu vou procurar qual que é a área que eu quero o determinado gerente. E depois eu também tenho que englobar na minha matriz tabela, no meu universo de dados,
a coluna que eu quero como retorno, que é a minha coluna de gerente. E aí, nesse caso, vou pressionar aqui da célula B2 e vou arrastar até a célula C11. Então, maravilha, selecionamos a nossa matriz tabela aqui de B2 até C11. Ponto e vírgula. O próximo argumento do PROC-V é esse aqui, ó, número de índice da coluna. Eu coloquei o ponto e vírgula para poder separar os argumentos, as informações em que a gente vai inserir o nosso PROC-V. O que é o número de índice da coluna? É nada mais, nada menos do que a coluna que eu quero como retorno ali do meu PROC-V. Concorda comigo que, nesse caso, dentro dessa matriz tabela aqui, eu tenho duas colunas. Eu tenho essa primeira aqui, que é a coluna de área, e eu tenho essa segunda aqui, que é a coluna de gerente. E aí, qual que é a coluna que eu quero como retorno? Qual que é o resultado que eu quero visualizar após dar o Enter lá no meu PROC-V? Eu quero visualizar a área ou o gerente da área? Concorda comigo? Eu quero visualizar o gerente da área. Então, por isso, eu vou até apagar esse cara aqui que eu cliquei, ó, e depois do ponto e vírgula eu vou colocar 2. Por quê? É a segunda coluna da minha matriz tabela. Então, vou colocar um 2 aqui. Ponto e vírgula, o último argumento do meu PROC-V é se essa procura que eu estou fazendo das áreas aqui, ó, é exata ou é aproximada. Como assim, Caio? Eu quero procurar exatamente contabilidade, tesouraria, pagamentos, compras, logística, ou quero algo próximo disso? Concorda comigo que eu quero exatamente essa informação. Então, por isso, eu vou colocar um 0. 0 seria a mesma coisa que a gente colocar um falso aqui, que é a correspondência exata, que é exatamente esse valor procurado. Então, eu vou colocar um 0, fechei o parênteses e dei o Enter. Repara que aqui agora está dando Murilo Ferreira. Só que a gente só tem um último ajuste para poder fazer nesse PROC-V, que é o seguinte. Se eu pressionar esse cantinho aqui, ó, e arrastar para baixo, olha o que vai acontecer. O primeiro até deu certo, deu Murilo Ferreira. Mas os outros aqui estão dando ND. Por que isso? Quando eu dou um F2 aqui, eu estou vendo que a matriz tabela está de D áreas B2 até C11. Já na célula de baixo, eu tenho D áreas e está dando B3 até C12. Essa daqui, B4 até C13. Essa daqui, B5 até C14. Ou seja, quando eu dou um F2 aqui e eu venho para cá, ó, eu vejo que esse cara está selecionando tudo isso aqui, ó. E não é isso que eu quero. Eu quero que a minha matriz tabela sempre fique aqui, porque é nessa área aqui que eu tenho as minhas áreas e os meus gerentes. Por isso, só para poder ficar 100%, eu vou chegar aqui no Murilo Ferreira e aí eu vou selecionar essa matriz tabela aqui, ó. Selecionei ela, então eu apertei um F2 para a gente poder entrar ali naquela célula. Selecionei esse cara aqui e depois eu vou apertar o quê? Um F4. Apertei um F4 para eu poder trancar, para eu poder falar para o Excel, olha, mesmo que eu arraste para baixo, eu não quero que essa matriz tabela se mova. Então eu tranquei, Murilo Ferreira agora está certinho, vou apagar esses caras aqui, ó, e agora vou dar um duplo clique aqui do lado aqui na quinazinha, aqui na alça de preenchimento do Murilo Ferreira, ó, 1, 2, repara que agora ele preencheu para todo mundo que está aqui. Projetos, Murilo Ferreira. Contabilidade, Pedro Lima. Tesouraria, Gabriel Saravejo. Deixa eu ver se está certo. Tesouraria, Gabriel Saravejo. E assim vai. Eu vou até selecionar todo mundo aqui, tirar esse preenchimento. Agora está certinho. Fizemos o nosso PROC-V com duas planilhas diferentes. Uma é a F Projetos, onde a gente fez o PROC-V, e a outra é a D Áreas, onde a gente tinha a matriz tabela, o número de índice da coluna e muito mais. E aí, você gostou dessa aula? Então, se você ficou até o final comigo aqui, deixa um feedback nos comentários, falando o que você achou, se você tem uma boa relação com a fórmula PROC-V, e cara, se você de fato conseguiu entender como você consegue realizar um PROC-V entre duas planilhas diferentes aí no teu Excel. Espero que você tenha curtido, deixa o like, não esquece de se inscrever no canal, e agora eu te vejo em outras aulas por aqui. Show, forte abraço!